Gostaria, portanto, amados, que vocês tomassem as suas Bíblias e abrissem na segunda epístola de Timóteo, a Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos de 1 a 12. É uma epístola maravilhosa, eu quero aconselhá-los a ler essa epístola inteirinha. Porém, para a gente utilizar o tempo com sabedoria, nós vamos então ler somente os 12 primeiros versículos do capítulo 1. Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia, né? Pastor, eu esqueci a Bíblia em casa, então vá buscar, que você está em casa, né? Às vezes os irmãos vão para a igreja apressados ou não passam em casa e aí esquecem a Bíblia, mas agora não tem como, né? Então abra a sua Bíblia. Eu sempre ressalto que é muito importante. Alguém diz assim, pastor, mas o senhor já está lendo mesmo, né? A gente só escuta. Irmãos, como é importante você manusear a palavra de Deus, você lê a palavra e você, às vezes, até marcar um versículo ou botar umas folhinhas de papel, uns marca-textos que são úteis quando a gente precisa dessa passagem bíblica. Então, a gente sabe onde ela está. Então, vamos lá. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo escreve assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifesta pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador e apóstolo e mestre. Por esse motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Louvado seja Deus. Queremos agradecer a Deus por sua presença conosco nesta ocasião e queremos convidá-lo a meditar nesse texto tão edificante para as nossas vidas. Vocês, com certeza, na maioria dos casos, muito provavelmente, não estiveram em algum momento aguardando uma sentença de morte. Quais seriam as nossas palavras? Quais seriam as nossas emoções se nós tivéssemos a expectativa de que estaríamos muito próximo da morte, aguardando uma sentença de morte? Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, essa segunda carta a Timóteo, ele
estava nessa situação. Ele estava em Roma, preso já pela segunda vez por causa da pregação do Evangelho. E a sua situação dessa vez estava mais grave. Ele estava prestes a morrer, a ser morto, e devido à perseguição, muitos o abandonaram. E ele registra isso no capítulo 4, versículo 17, que muitos o abandonaram. Quem ficou sempre participando e visitando foi Lucas, mas ele estava consciente de que o Senhor não o abandonara. No capítulo 4 dessa mesma epístola, no verso 17, ele diz: o Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando e me fortaleceu. Portanto, é preciso que nós aprendamos com o apóstolo Paulo que o sofrimento não significa que nós fomos abandonados por Deus. Não quer dizer que o Senhor não está olhando para nós. Em nenhum momento nós podemos nos convencer de que se estamos passando tribulações é porque Deus não está conosco. Paulo escreveu essa carta pessoalmente a Timóteo, ao pastor Timóteo, mas com certeza ela fala conosco poderosamente nos dias de hoje. E a gente percebe ao ler essa carta o turbilhão de emoções que sobrevém a um homem que está vendo a morte se aproximar. E Paulo começa essa carta saudando a Timóteo, seu filho na fé, pois Timóteo era morador de uma localidade chamada Licaônia, na província de Listra, uma das províncias romanas, na região da Galácia. E em seguida Paulo, depois de cumprimentá-lo, começa a lembrar-se da sua própria vida. Começa a rememorar como ele, Paulo, havia sido diante de Deus. Ele fala a respeito de Timóteo, da fé de Timóteo. E Paulo, inicialmente, ele demonstra que quando ele viveu, ele agiu sempre com uma permanente sinceridade para com Deus. Mesmo quando não conhecia Jesus, mesmo quando ele perseguia a Jesus, ele sempre o fez do alto da sua sinceridade. Quando você lê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 16, você percebe como Paulo era um homem de boas intenções. E aí você diz: mas pastor, ele consentiu na morte de Estevão. Pastor, ele prendia os cristãos. Ele estava indo para Damasco para prender o povo de Deus. Exatamente. Mas ele faz questão de dizer que tudo que ele fez foi com a consciência pura. Ou seja, foi com sinceridade. Ele fez aquilo que ele acreditava. Até que um dia, Deus contemplou a sinceridade de Paulo. Deus contemplou aquele homem e a Bíblia Sagrada diz que ele estava caminhando para Damasco. Em nenhum momento a Bíblia Sagrada fala do famoso cavalo, né? Mas a Bíblia fala que ele estava a caminho de Damasco. E a Bíblia diz que quando ele se aproximou de Damasco, no capítulo 9, a partir do verso 3, de repente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Havia, portanto, Saulo, aquele homem que perseguia o Evangelho, que perseguia o povo de Deus, encontrado o seu
antagonista até aquele momento. O Senhor estava chamando Saulo, né? E então ele não sabia quem estava falando, mas perguntou: quem és, Senhor? E então o Senhor Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E quando o Senhor levantou um homem para restaurar a vista de Saulo, porque ele havia ficado cego com aquele clarão, então ele disse para Ananias: levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E Saulo era extremamente conhecido. Saulo era muito temido pelos cristãos. E Ananias disse: Senhor, eu tenho ouvido tanta coisa a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém. E ele tem autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. E aí o Senhor fala para Ananias: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Quantas pessoas dizem: eu gostaria de ser como Paulo. Mas você veja que o nosso Deus, ele é um Deus que nos mostra a realidade. E então Ananias foi até ali, impôs as mãos, e aí Saulo começou a trabalhar em favor do evangelho, com todo o ímpeto, com toda a força. E já no fim da sua carreira, ele poderia se dedicar a muitas coisas, mas Paulo estava se dedicando a instruir alguém para dar prosseguimento ao seu ministério. E então, depois dele falar sobre a fé que ele teve, uma fé sincera, uma fé que sempre teve a característica de uma consciência limpa, uma consciência pura, em seguida ele fala sobre a história de fé de Timóteo, que, como eu disse, vivia em uma das cidades que foi evangelizada por Paulo, e ele sabia bem a história de Timóteo. Então ele diz: olha, eu sei que você sempre teve uma fé não fingida, ou seja, uma fé sincera. Essa fé que primeiro habitou na sua vó, Lóide, e depois na sua mãe, Eunice, pois esse jovem Timóteo era filho de um homem grego com uma mulher judia. Eunice era judia. E a Bíblia Sagrada, portanto, mostra que a fé, tanto de Paulo como a fé de Timóteo, era uma fé sincera. Sabe, meus queridos irmãos, isso nos faz meditar como tem sido a nossa fé. Como tem sido a sua fé, a minha fé. Será que a nossa fé tem sido sincera? Será que a nossa fé tem sido uma fé que realmente encanta a Deus? Uma fé tal qual aquela mulher cirofenícia que buscou a cura para sua filha, e quando Jesus disse: não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, e aquela mulher então se humilhou na presença do Senhor e disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus olhou para aquela mulher, uma estrangeira, e disse: nunca vi tamanha fé, nem mesmo em Israel. Meus irmãos, aquela mulher foi de uma sinceridade e uma humildade que impressionou a Jesus, e Jesus elogiou a fé daquela mulher.
Como tem sido a nossa fé? Nós vamos ler o Salmo 145 e o versículo 18, que nos mostra como o Senhor valoriza uma fé sincera, como o Senhor valoriza quando nós nos achegamos a Ele com sinceridade de coração. Diz assim o salmista, no verso 18 do Salmo 145, ele diz assim: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Em uma tradução, em outra tradução diz de todos que o invocam em sinceridade. O Salmo 36, versículo 10 diz assim: Ele ama a todos que te conhecem, derrama justiça sobre os que têm um coração sincero. Ainda em 2 Crônicas, no capítulo 33, nós vamos ver uma história de um homem. Uma história de um homem que nos impressiona, porque esse homem, utilizando uma linguagem bem cearense, pense num homem pecador. Pense num homem desmantelado. Esse homem era Manassés. Irmãos, esse Manassés, ele fez tudo que podia fazer de errado e ainda fez mais alguma coisa. E esse homem estava sendo punido pelo Senhor. O Senhor mandou que os reis da Síria viessem, prendessem Manassés, colocassem um gancho no seu nariz. Eu não sei porque que as pessoas botam gancho no nariz hoje, né? Mas naquela época botava gancho no nariz para poder dominar o sujeito, para judiar mais. Colocaram um gancho no seu nariz, amarraram-nos com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Irmãos, imaginem, ele era o rei de Judá, e eles o pegaram, o amarraram e saíram desfilando com ele no meio do povo, e aquele homem estava humilhado diante de todo mundo. E agora que ele estava naquela situação, a Bíblia diz no versículo 12 do capítulo 33 de 2 Crônicas: em sua angústia ele suplicou ao Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. O que Manassés podia dizer, irmãos? O que Manassés podia fazer? Absolutamente nada. Ele só podia ser sincero. E como ele foi sincero, como ele se humilhou com sinceridade na presença de Deus, diz o verso 13: depois que ele orou, Deus o ouviu e atendeu a sua súplica, tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Nós precisamos ter uma fé sincera diante do Senhor. Quantas pessoas servem a Deus de forma insincera? Às vezes as pessoas acham que podem enganar o pastor, e podem. Acham que podem enganar a família, e podem. Mas eles jamais conseguirão enganar a Deus. Por isso, é exaltada a fé sincera. E Paulo, sabedor dessa fé sincera de Timóteo, ele incentiva aquele jovem pastor a despertar o dom de Deus que havia nele. Veja, irmãos, Timóteo já era um pastor. Timóteo era um homem que já tinha experiências. E Paulo, nos seus últimos momentos, nos seus últimos dias de vida, escreve a Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, eu sei que você tem uma fé que foi passada por sua avó, por sua mãe,
você tem uma fé sincera. Eu me identifico com você porque eu sempre agi com sinceridade. Mas eu quero dizer que você precisa despertar o dom de Deus que há em ti. Meus amados, eu e você também temos dons dados por Deus que precisam ser despertados. É muito maravilhoso quando a gente enxerga em alguém um dom, um talento, e a gente percebe. Eu tive esse privilégio de perceber algumas pessoas e lançá-los ministerialmente. Isso é maravilhoso. É uma sensação muito boa quando você vê alguém que algum dia não tinha oportunidade, você deu oportunidade àquela pessoa e hoje ele é um igual. Às vezes até mais importante, né? Mais destacado do que quem o lançou. Mas eu e você temos dons que precisam ser despertados na sua vida. Com certeza é cabível essa palavra de Paulo a Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti. A Bíblia fala de dons de forma mais enfática em algumas passagens. Por exemplo, em Romanos 12, em 1 Coríntios 7, em 1 Coríntios 12, 1 Pedro 4 e 11. Muito bem. Quando nós vemos Paulo falar a respeito de dons, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 12, a gente percebe como existem dons que às vezes as pessoas não se apercebem que existem. E Paulo, falando sobre isso, escrevendo aos Romanos, ele diz: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, quando nós temos uma fé sincera, nós somos alvo de Deus, nós somos alcançados por Deus para sermos instrumentos de Deus através dos dons que Ele dá em nós. Esses dons que muitas vezes estão adormecidos em nossas vidas. Toda vida que eu começo a cantar os hinos aqui, eu fico pensando, graças a Deus que nós vamos voltar para a igreja. E os irmãos vão ter que parar de sofrer em me ouvir. Definitivamente não é esse o meu dom. Mas é o melhor que nós estamos podendo fazer no momento. Mas Paulo diz: digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, com temperança, de acordo ou conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus tem nos chamado para exercermos os dons, para despertarmos os dons que há em nós. E ele diz claramente, escrevendo aos Romanos: assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós também, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus, porque Deus tem dado dons aos homens. E ele diz assim: temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Pela graça de Deus, Ele é quem nos dá esses dons e Ele quer que nós despertemos esses dons. É muito interessante, irmãos, como Deus utiliza-nos de acordo com os diferentes dons. É muito interessante. Eu não me canso de falar de um pastor que eu conheço. Eu não vou dizer o nome porque eu vou dizer alguns defeitos. Um dos defeitos dele é que ele não prega muito bem. Ele prega
A pregação dele é 15 minutos. E é uma pregação muito simples, muito rápida. É como se ele quisesse terminar logo, porque ele mesmo acha que não prega bem. Mas, irmãos, esse homem tem um dom pastoral espetacular. Ele e sua esposa são pastores aqui em Fortaleza há muitos anos. E eles são pessoas admiráveis e têm exercido seus dons pastorais de forma esplêndida, mesmo sem ter aquela palavra eloquente. E aí, Paulo começa a falar dos diferentes dons. Paulo começa a falar sobre o dom de profecia, e ele diz: se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que exerce liderança, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. São dons especiais que Deus tem dado aos homens e que nós precisamos despertar se há esse dom em nós, porque essa é a exortação de Paulo a Timóteo que serve para nós: desperta o dom de Deus que há em ti. A lista de dons mais conhecida está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, e ali nós temos os 9 dons, e todos nós já ouvimos falar bastante nesses dons. Porém, não é somente nessa passagem, na mesma primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, nós também vamos falar sobre esses dons, né? E nós vamos ver também, em 1 Pedro, capítulo 4, nós vamos ver também Pedro falando sobre esses dons. No versículo de número 11, ele diz assim: se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo seja Deus glorificado por Jesus Cristo. Então, Paulo exorta Timóteo para que ele desperte os dons que há nele, e nos exorta também: qual o dom que você tem que está adormecido? Quantas pessoas talentosas, pessoas que têm talento para ornamentar, para organizar, pessoas que têm talento para cantar, para tocar, pessoas que têm talento para serem professores, pessoas que têm talento para levar uma palavra de conforto, pessoas que têm talento para ouvir. Desperta o dom de Deus que há em ti. Sabe, meus queridos, todos nós já temos ouvido sobre a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos nos mostra claramente que nós devemos colocar os talentos que Deus tem nos dado à disposição dele. Nós devemos multiplicar os talentos. Eu e você, com certeza, não temos desculpa nenhuma para não fazermos alguma coisa para Deus. E todas as vezes que alguém se lança como alguém que não tem possibilidade, e eu conversando com um pastor bem antigo, 85 anos, e ele disse assim: pastor, eu estou aqui numa cidade, e o pastor aqui, ele não me dá oportunidade, o senhor sabe que eu gosto de ganhar almas. E é verdade, é um grande pastor. Mas, amados, se nós buscarmos oportunidade para servir ao Senhor, nós a encontraremos. Porque por mais que o pastor
monopolize a tribuna. Eu estou monopolizando, obrigado, né? Há 2 meses que sou eu. Mas no dia a dia da igreja eu gosto de repartir com os companheiros a oportunidade. Mas nós temos, em qualquer situação, toda a possibilidade de servir a Deus. Desperta o dom que há em ti. Sirva ao Senhor com alegria. Existia uma senhora que ela era uma evangelista, aquelas pessoas que gostam de distribuir folhetos. E ela teve um acidente, ficou numa cadeira de rodas. E para piorar, ela morava num edifício. Ou seja, era mais complicado ainda, né? Para sair de casa, pegar o elevador, enfim. E ela em casa chorava. E em casa ela buscava a Deus: Senhor, eu sempre te servi, eu sempre procurei falar do teu evangelho. Senhor, me ajuda, por que eu não posso mais falar do teu evangelho? E ela orando a Deus, então o Senhor deu a ela uma ideia. E então ela mandava comprar folhetos. E ela lá de cima do prédio dela, ela fazia uma oração. Pegava um maço de folhetos assim, pequeno. E aí ela fazia uma oração e dizia: Senhor, eu não estou podendo mais andar, mas eu peço que o Senhor use o vento para levar essa mensagem para as pessoas que estão passando lá embaixo. E ela jogava os folhetinhos, um a um, para que eles fossem edifício abaixo, caindo. E ela ficava observando e vibrava quando uma pessoa se abaixava e pegava aquele folheto, ou mesmo quando a pessoa segurava assim no vento e lia e olhava. Amados, Deus quer que nós despertemos o dom que há em nós. Não existe desculpas para não fazermos a vontade de Deus, para não falarmos de Jesus às pessoas. Paulo, seguindo a sua peculiar e habitual franqueza, continua dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, agora eu quero dizer mais uma coisa a você: não se envergonhe do evangelho. Claramente, todos os comentaristas dizem que Timóteo era um homem tímido. Não covarde, tímido. E aí Paulo diz: não se envergonhe do evangelho. E também não se envergonhe de mim. Por que Paulo dizia isso? Porque outros haviam temido e se envergonhado e haviam abandonado Paulo no cárcere. E ele diz nominalmente: fulano de tal me abandonou. Leia aí na carta que você vai ver, né? Somente Lucas é quem vem aqui, e Onesíforo, que vem de outra cidade me visitar, mas os outros me abandonaram. Mas Paulo diz uma coisa tremenda. Ele diz: eu estou preso, mas o evangelho não. Ontem eu estava rememorando uma mensagem que eu ouvi de um grande pastor aqui da cidade. Ele é grande, mas ele é até pequeno, ele é baixo, barbudinho, um homem de Deus. E então aquele pastor pregava sobre alguém que havia cometido um delito e estava preso para cumprir a pena por aquele delito. E aquele homem era pequenininho, magrinho, e ele foi colocado dividindo a cela com um homem alto, forte. E aquele cárcere enviava para eles umas porções de comida pequenas e uma pequena porção de água. Naquela época não existiam os direitos humanos, né? Então todos os dias o carcereiro vinha e colocava uma pequena porção de comida e uma pequena porção de água. E aquele rapaz chegou na cadeia e ficou ali com aquele grandalhão. E o grandalhão calado, né? Aquela pessoa que fica assim de braço cruzado olhando para você, e o pequenininho, arrependido de tudo que tinha feito, começou a pregar o evangelho para ele.
começou a falar de Jesus para aquele homem, cumprindo o que Paulo ensinou: prega a palavra a tempo e a fora de tempo. E aquele homem pregava o evangelho, o homem calado. Ele pregava o evangelho, o homem calado. Mas ele, diariamente, ele tomava uma atitude. Que atitude era essa? Como ele era pequeno, ele podia comer menos, então ele comia uma parte e a outra metade ele dava para o grandalhão, que era enorme, era a mesma ração para os dois, mesma quantidade. E ele teve compaixão daquele grandalhão, então ele dava metade da ração para ele. Bebia água e dava metade da água para o grandalhão. Até que um dia, depois de bastante tempo, o grandalhão resolveu abrir a boca sobre tudo que ele havia falado e perguntou: me diga uma coisa, meu amigo, você tem falado desse Jesus, mas me diga uma pessoa que eu conheça, porque eu não conheço esse Jesus. Esse Jesus que você fala eu nunca vi. Eu quero saber uma pessoa de carne e osso que seja pelo menos parecida com esse Jesus. Então o baixinho disse assim: eu pareço com Jesus. E realmente parecia, porque ele estava sacrificando a própria vida para que aquele grandalhão pudesse escapar, pudesse ter vida. E assim o grandalhão resolveu receber Jesus. Amados, Paulo diz: olhe, não se envergonhe do evangelho, e não se envergonhe dos que sofrem pelo evangelho, inclusive de mim, que sou um prisioneiro de Cristo. Paulo mostra para Timóteo que tinha uma fé sincera, que viver piedosamente traz sofrimentos. Pregar o evangelho integral não traz popularidade. Pregar a mensagem integral, completa do evangelho, não dá ibope. Paulo traz essa verdade na vida de Timóteo. E finalmente, depois que Paulo faz essa conscientização, então ele diz assim: olha, é por esse motivo que eu sofro também essas coisas. Eu estou sofrendo isso porque aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Mas eu não me envergonho. Eu não me envergonho de estar sofrendo. Por uma razão. Porque eu sei, eu conheço, eu não estou enganado. Eu não estou fazendo as coisas pela emoção. Eu não estou fazendo as coisas em troca de algum tesouro que a terra possa me dar. Eu sei em quem tenho crido. Sabe, irmãos, esse conhecimento que Paulo alcançou era um desejo da vida dele. Em um período anterior, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele mostra claramente como desejou isso. Ele diz, vamos ler somente o versículo 8 a 10. Ele diz assim: na verdade, considero também por perda todas as coisas. Irmãos, não era pouca coisa. Quando ele diz todas as coisas, irmãos, esse homem era importantíssimo no judaísmo. Mas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, ele repete, eu as considero como refúgio. Tem outra tradução, diz como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição
e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma forma posso chegar à ressurreição dos mortos. Esse conhecimento ele desejou, ele buscou. Sabe por quê? Porque haverá um momento na nossa vida que esse conhecimento será crucial, será indispensável para nós. É muito bom a gente conhecer pessoas importantes. É muito bom você chegar num lugar que as pessoas importantes lhe conhecem e lhe chamam para uma boa mesa, né? E lhe chamam, digamos assim, numa situação de privilégio. Mas Paulo já tinha experimentado tudo isso, todas as honras da terra. Ele diz, tudo isso, todas as coisas, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é algo maravilhoso. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3 e versículo 18, Pedro também nos exorta a crescermos. Ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É algo especial. É por isso, irmãos, que Paulo estava tranquilo, porque ele conhecia Jesus. É por isso que nós todos conhecemos a história de Davi. E no Salmo 23, ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Era o pastor de Davi, era o sumo pastor, quem estava tranquilizando Paulo, e ele dizia para Timóteo, olha Timóteo, eu estou sofrendo, eu sei que eu vou morrer, vão me matar, eu estou preso pela segunda vez, e eu sofro tudo isso, não enganado, mas sabendo, tendo a certeza, tendo a convicção de que eu sei em quem tenho crido. Eu imagino, se não fosse escrevendo, Paulo dizia, o mesmo Deus que disse, que Davi disse, não temerei mal algum. O mesmo Deus de Jó que disse, ainda que ele me mate, nele confiarei. Sabe, meus queridos irmãos, nós precisamos dessa certeza, dessa convicção, saber em quem nós temos crido. E ele diz, e sei que ele é fiel para guardar o meu depósito. Em outra tradução diz, eu sei que ele é poderoso, ele pode guardar o meu depósito até aquele dia. Existem pessoas, irmãos, que têm a fé sorrisal. A fé sorrisal é aquela que não aguenta um pouquinho de água que já se derrete todinha, né? Nós não podemos ter essa fé de sorrisal, essa fé de cera. Nós precisamos ter a fé aperfeiçoada, a fé do diamante. A fé como ouro, que é depurado quando vem o fogo. Nós precisamos, amados, ter essa certeza, essa convicção em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada pastor, que o Senhor abençoe aqueles que serão pastores, para que eles possam ter essa mesma tenacidade que Paulo teve, mesmo em situação adversa, mesmo no sofrimento, mesmo preso, mesmo aguardando a sentença de morte. Ele diz assim, eu sei em quem tenho crido.
E sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Louvado seja o nome do Senhor.